Olá, tudo bem? Você está no Aula Podcast, aqui com Rafael Martins, Guto Rocha, Dado Schneider. e nós estamos aqui hoje para falar sobre palestras. com um dos maiores palestrantes do Brasil aqui do meu lado, né, cara? Esse Não tem assunto como, vai ser né? uma aula. Mas antes de a gente começar com o tema, tem abraço, repercussões aí do podcast? Cara, quero mandar um abraço pro Leonardo Turati, grande amigo meu que tá ouvindo, ouve todos, manda ali a avaliação. Não sei se vocês têm mais gente que já ouviu todos. Sim, o Jonas, abraço pro Jonas, o Gabriel Bom Tempo, que mandou um áudio hoje, eu mandei para vocês até, que é nosso fã, E eles te deram lá feedback. de Fortaleza, Ceará. Não, só elogios. Os que Eu recebi uns. Os que reclamam, eu não leio, né? Não, eu recebi uns que reclamam da gente, falam que a gente se interrompe demais. Sim. Isso que a gente... Isso se interrompe jogando pra cima o assunto, não... Ou provocando. Às vezes. Não, mas a provocação Às é vezes. jogar pra cima. Como assim? O cara tá falando assim, como assim? Não é ir contra, é a favor do assunto. É questionando. É que eu acho que essa... Perto do microfone. A geração com o call no mudo, sabe? Que tem que levantar a mãozinha pra começar a falar. Ela não tá acostumada com o debate dos anos 80, que os candidatos passavam um por cima do outro, sabe? Não. Francisco Zanetti também, nosso ouvinte aí, sempre me manda. Mas a audiência é qualificadíssima. Qualificadíssima. Só a nata, né, que nos ouve aqui, ó. E o pessoal pode nos chamar, né? Nos nossos Instagrams, tem o... Aula Podcast. Eu digo sempre que eu respondo Tu tá divulgando Todos. as tuas palestras, Tchê? em todas. Eu dei 14 palestras e eu divulguei mais da metade delas. 14? Agora, 14 palestras de pós-NRF, acabou na Cassol, que acabou de anunciar uma fusão, dobrou de tamanho agora com a Todimo lá do Centro-Oeste. Baita mercado para nós, Centro-Oeste, hein? E quem sabe, a gente vai falar de palestra hoje, quem sabe você não faz a mesma coisa que alguém já teve a experiência. É a primeira vez que nós três nos reunimos num palco, né? E começa a levar a palestra do Aula Podcast pro seu evento. Olha aí. Fica uma ideia, hein? Inclusive, Felipe Guerra, da Brasis, quer nos agenciar aqui. Tô avaliando, esperando a proposta. Vamos ver. Em breve a gente vai abrir uma RFP para receber as propostas. É isso aí. Primeiro, não vamos... Eu já tenho, tá? Não, o Dado tem, né? Não, o Dado é craque, né? profissional. Faz 15 anos que eu O tenho. Dado é o Neymar. Desculpa, né, velho? Ele é o... Messi, não, Messi. Neymar, não. Não, ele é o Cristiano Ronaldo. Ele é o se Cristiano cuida, Ronaldo. Ele se cuida, treina. Tá sempre em forma. Sempre em Agradecer forma. os Estúdios Combo. Que, meu Deus do céu, olhem aqui a novidade da estrutura que a gente tá. Maravilhoso. Você aí que tá no Spotify, vai lá pro YouTube, dá uma olhada, olha aqui. Estamos com o estúdio maravilhoso. Nossa televisão deu uma bombada também, né? Agora. O famoso aumento logo funcionou aqui. Vamos começar? Vamos começar. Tá. Vamos falar sobre Para de palestra. palestrinha e vamos Nós pra aula temos sobre aqui palestra. 3 palestrantes, né? Nós 3 palestramos, mas temos um profissional palestrante que vive disso. Inclusive, uma vez eu fui num evento, Dado, e o cara perguntou se eu trabalhava lá ou eu dava palestra. E aí eu fiquei pensando qual é a diferença. Eu acho é sensacional. O Cortella fala isso, né? O Cortella, quando diz assim, perguntar pro filho, o que teu pai faz? Ele é filósofo, tá? Mas ele trabalha no quê? e eu sinto esse negócio do palestrante, porque eu decidi ser palestrante. Quando começou isso aí? Na 4ª série, a gente fez um trabalho em grupo e o trabalho estava ruim e deram para eu apresentar. E eu dei um show ali, entendeu? E aí eu descobri que eu era palestrante. Mas quando tu parou de ser publicitário e virou só palestrante? Não, eu de publicitário eu virei consultor. E eu sempre dei palestras porque assim, eu era publicitário e falava bem em público. Então me pediam para falar e eu era professor. Né? Eu sou professor desde os 24 anos. Então eu tenho O dom de compartilhar. A palavra dom é muito capciosa. Eu tenho dom, mas eu treino, entendeu? Então assim, hoje eu sou muito melhor professor do que eu era há 20 anos. Então é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Então assim, mas eu acho que eu... Como diz a Fernanda Montenegro, ó, vou citar a Fernanda Montenegro agora. Tem que ensaiar muito para parecer natural. Exatamente. E assim, ó, eu decidi ser palestrante quando eu era consultor. Eu ganhava bem como consultor e ganhava mal como palestrante. Só que eu gostava muito mais da palestra do que ser consultor. Ser consultor é duro, viu, tio? Mas não é só dizer o que os outros têm que fazer e ir embora. Não, é mais ou menos o seguinte. Desculpa os consultores. Mas Gabriel Bom Tempo, eu falei pra ele isso hoje. A minha definição de consultor é o seguinte. Eu sou médico de regime, de dieta, tá? Aí o cara chega, gordinho, e diz assim,
tô te pagando para emagrecer, mas já vou avisando. Não vou cortar nem a cerveja, nem a picanha, nem o chocolate, nem a Coca-Cola. Eu digo, pô, mas tu não vai emagrecer. O meu nutricionista pediu pra tu falar isso aqui? Não, Só pra eu saber. não, Ah, tá não, bom. mas Tá bom, tá mas bom, é tá que bom. assim, ó, é muito frustrante a gente diagnosticar, dar a receita, ter serviços prestados que capacitam a gente para dizer aquilo, o cara não fazer e culpar a gente porque ele não fez. Então eu me frustrava muito com o consultório. Mas é difícil ser consultor. E aí eu eu tava decidi brincando. ser É palestrante difícil. em 2008. Bem quando quebrou o Lehman Brothers. Bem na minha vez. Exatamente. E eu me ferrei. E eu fiquei 1 ano usando todas as minhas economias. Mas eu digo, eu vou ser palestrante. E de repente deu a virada e foi. Não Porque- só ser palestrante, mas viver. Isso Não, viver de palestra. escritor Não, e palestrante, né? Não vamos viver vamos de- esquecer. Não, escritor é detalhe, mas é viver de palestra. É duro, viu? E eu acho mais legal é que tu que tá coordenando o meu que tô falando, né? Não tem Não, problema. mas O mais legal essa. é quando a pessoa chega pra mim e diz assim, cara, eu tenho uma palestra e eu digo, é maravilhosa. Só que antes de ter uma palestra, tem que ter um mercado. Nossa, ele falou isso aí pra mim, cara. Pois é. Porque a pessoa, claro, cada um tem o seu conteúdo e pode ser maravilhoso, só que assim, quem já está no mercado de palestras, eu tenho um certo mercado. Eu não sou famoso, mas eu sou conhecido. Se eu criar a palestra roxa, um monte de gente vai contactar minha empresária. Qual é a lá pra saber. diferença de ser famoso e conhecido? Famoso é o Karnal, o Cortella, o Clóvis de Barros Filho. Que até quem não Condé. sabe o que eles fazem, sabe quem é. Exatamente. Eu sou conhecido. Por exemplo, no meio empresarial tem um monte de gente que me conhece. E um indica pro outro. Isso é ser conhecido. Então é midiático. Eu adoraria ser. Porque aí o cachê ia ser bem mais. Eu contei a primeira palestra que eu dei dessa série de 14 agora, do pós-NRF, eu tava em Brasília, e aí uma pessoa parou, foi fazer uma colocação e falou, como diz o Dado Schneider, né, bem na minha vez. E aí fez até os... Sim, mas isso é, Até o gesto. isso é ser conhecido. Conhecido, Claro. Não famoso. famoso. Claro, é que todos esses caras que viram famosos, eles têm que furar a bolha do mercado corporativo e normalmente tem um preço meio caro para furar essa bolha. Seja porque tu vai ter uma exposição da tua intimidade, tu vai abraçar alguma polêmica. Nunca é muito raro, por exemplo, o Cortella. Cortella se envolveu na política, né? Cara, é que Ele foi Cortella secretário. é fora da curva, né? Não, mas ele foi secretário, né, cara? De educação, se eu não me engano. Do Então, assim, São Paulo. exatamente. E por vários anos, e por vários da cidade, do governo. Então, assim, ele é um cara que também buscou essa notoriedade através de outros canais, o que não, né, nenhum descrédito da genialidade e da capacidade que ele tem. E outra coisa, todos esses grandes que o Dado citou, eles também se mudaram, tiveram sua base em São Paulo, mesmo os gaúchos aí, né? E outra coisa é que eles têm uma característica que o Dado tem, que é lecionar, né? Foram 30 anos, né, Dado? Lecionando. Sim. Mas esse ponto, só para não fugir desse ponto do midiático, como ele é importante, eu lembrei de uma coisa. Teve uma vez que eu fiz um post sobre a Anitta Uhum. no Facebook. Uhum. Eu fiz o post e eu tava de férias. Aí fiz o post de manhã, postei e fui viver a vida de férias. Quando eu voltei, tinha 20 mil likes no post. E o fã-clube da Anitta me convidou para dar uma palestra sobre a Anitta. Então isso prova o ponto que ser midiático faz com que as pessoas te convidem para palestrar. Porque elas acham que tu vai levar aquela audiência também, né? Que tu é uma pessoa que consegue não só trazer o conteúdo, mas também essa audiência. Mas o que eu anotei aqui é que o primeiro, né, quando o Dado muda de consultor para palestrante, primeiro ele presta uma consultoria para ele mesmo como palestrante, né? E aí ele Sim. define essa estratégia de primeiro encontrar a sua audiência Sim. e a partir daí ter os seus produtos. E aí, se eu posso fazer uma pergunta, Dado? Não, mas só tem uma coisa. Vai. O lance do midiático. Não é ruim ser midiático. Não, é bom. É bom. Só reclama quem não é. Eu lá atrás, por exemplo, digamos 10 anos atrás, eu tô há 15 anos, esse é o meu 15º ano como exclusivamente palestrante, com 2 ou 3 trabalhos pontuais de consultoria nesses 15 anos. O resto foi... Né? Se eu tivesse tido os planetas se alinharem lá, digamos, há 12 anos, tá? E tivesse passado pelo Jô, tá? Porque quando eu criei a Palestra Muda, eu tinha que ter passado pelo Jô e não passei, tá?
Se eu tivesse passado, eu trocava de degrau como o Clóvis de Barros Filho trocou quando passou pelo jogo. Não basta ser bom, então. Tem que ser midiático. Tem que ser. Ajuda pra caramba. Poder da mídia tradicional, hein? Não, eu acho genial quando os caras das redes sociais vão pra Globo, né? E dizem, eu na Globo aqui, mãe. Quer dizer, sabe? Claro. Isso também é a mesma coisa que eu falei antes. O cara só critica até aí. Depois que ele vai, ele... Eu gostaria muito de ter tido o empurrão de alguma exposição forte na mídia. Como não tive, é o devagar e sempre. Cada ano um pouquinho melhor que o ano anterior. Tá? Mas é devagar. É devagar e sempre. E tu, Guto, né? Começou a palestrar? Cara, mais ou menos nessa mesmo tipo de experiência do Dado, assim. Começou na escola, indo pra frente. Tu era o palestrinha da turma. Eu me dei conta que eu conseguia defender boas ideias. Não né? segurava depois, o cartaz. Depois, quando a gente tiver o nosso... Não segurava o cartaz de trabalho em grupo, eu quero falar. Quando a gente tiver um dos nossos outros episódios sobre como vender uma ideia, eu acho que tem a parte da defesa, da criação de conteúdo, da capacidade gráfica e design, né, de desenhar e ser visual para explicar uma ideia que eu nunca tive, e ter a capacidade argumentativa da dialética, que é uma coisa que depois, quando eu fiz direito, embora não tenha terminado, foram só 9 Doutor semestres. Guto. Foram só 9 semestres, né? Não cheguei a concluir. O advogado usa como recurso, né, a fala. Então eu aprimorei ali, e aí, cara, foi muito rápido para mim olhar e entender que eu estava num setor diferente, onde as coisas estavam mudando, e eu precisava explicar para as pessoas o que estava acontecendo. E para isso, a melhor maneira era subir num palco e defender a ideia. Então eu ia de terno e gravata naquela época, eu era novo, e o terno e gravata transmitia uma certa seriedade, né, que a gente tentava buscar. Hoje em dia eu sou de camiseta. Né? Hoje em dia tá assim, ó. Eu só camiseta preta. E você ficou nervoso ainda? Eu nunca fiquei nervoso. Nunca? Eu fico. Zero? Eu nunca fiquei Não pode nervoso ser. na frente. Nunca. Zero? Cara, o neurocirurgião, tá com o cérebro do cara aberto, tá olhando pro outro médico e dizendo assim, viu que golaço que o cara fez ontem? Que o cara sabe o que tá fazendo. Mas vamos lá. Então, eu acho que a tua pergunta... É que a tua pergunta... Exposto a Não. muitas pessoas. Não, é que a tua pergunta, ela É? tinha uma tendência de resposta específica. Tu perguntou o seguinte: tu fica nervoso. Nervoso traz uma carga negativa, aonde tu perde a tua capacidade de reflexo. Acho que se tu me permite Claro. reconstruir, cocriar a tua pergunta pro Dado, ainda dá um frio na barriga? Nunca senti frio na barriga. O homem é gelado. Nunca senti. Controle. Ice Dado de Schneider. sentimentos. Eu fiz teatro, cara. O teatro dá essa coisa. Fazer teatro é uma boa dica pra quem quer palestrar? É muito melhor do que fazer alguns cursos travadores de desenvolvimento potencial Olha da aí, fala. a polêmica, Dado Schneider. Polêmica. Teatro, 1000 vezes melhor. Ocupação de espaço, timing de fala. O teatro é imbatível, cara. E como... Se você vai ocupar um palco, né? Estude como estar em cima dele, né? Ocupa o palco. Boa ideia. Eu usei teatro em sala de aula. E como vocês montam as palestras? Eu ligo pro Fê. Fernando Horley, Que é o meu colega há 12 anos. Tá falando né, de diretor lá montar da PME. em termos de... O PPT. O PPT? O que tu vai falar? O que eu vou Tem falar? uma lógica? Tem um Tem, passo a passo? Tem um Não, passo a passo storytelling? Não, a gente sabe que tem uma lógica, mas a gente quer que o Dado explique. Eu tenho uma anotaçãozinha, aonde eu estiver, eu começo a anotar, assim. Já anotei no celular, já anotei em papel, já anotei em guardanapo, tá? Primeiro coloca no papel, depois tira do papel. Essa Eu coloco no papel, assim, o esqueleto da coisa. Isso. E depois eu vou distribuindo isso aqui. A prática ensina, por exemplo, eu não faço... É que as minhas palestras não são iguais, tá? Eu tenho blocos de conteúdo, tá? Mas tem uma coisa que toda palestra tua, pra mim, é igual. O quê? Ela é inesquecível. Você que está apenas Fazer nos ouvindo... Fazer um corte agora com o coração. Você que está apenas nos Oh, ouvindo, não nos vendo, eu me desconcertei agora. Não, mas olha aqui, ó, eu assisti palestra do Mas Dado eu quando eu concordo era com você. vendedor, lá da Claro, no dia que roubaram aquele pênalti do Tinga em 2005, sabe? Podia ter marcado outro dia o evento, né? Sim. Podia falar pro diretor de marketing da Claro naquela época. Mas marcaram no dia do jogo Inter e Corinthians, eu tava em Gramado e eu pensei, aquilo ali é um lugar que eu quero perseguir.
Estar ali. Exatamente, esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, esse é o ambiente que eu quero dar. Depois, eu assisti uma palestra desse mesmo palestrante na semana da propaganda. Aí eu já não tava mais na loja, já tava lá na PHDS. É um palestrante careca? É. Às vezes ele nem fala na palestra, porque a palestra é muda. E Tão aí, bom, não precisa nem falar. essa palestra também foi muito interessante. Esse é o maior comercial que já fizeram pra mim. Vai ser um programa inteiro de comercial. Não, mas a gente sabe que nesse tema aqui não tem como nós não falar cara, de ti, né? Agora, eu quero fazer uma pergunta que tu não deixou antes. Produtos de palestra. Como é que foi criar a palestra muda? Como é que foi esse conceito? De onde é que veio a ideia? Eu vou te contar. A ideia é muito simples. Para quem não sabe, eu faço palestra. Eu começo algumas palestras, não são todas. Eu começo algumas palestras mudo, tá? Toco música e contraceno com o texto. Showman. Tá? E as pessoas não olham pro celular. O que aconteceu? Na virada, tu vai te lembrar? Tu tava comentando. Não olham porque tu prende atenção. Sim, não porque sim. tu manda elas não olharem. Não. E de uns 3 anos pra cá, mesmo que seja apenas 15 minutos, já tem gente que não resiste e olha no celular. Vício. Aí eu discretamente, sabe o laserzinho do trocador de slide? Tô a ponto. O cara ficou vergonha. Mas assim, na virada do século ali, quando o celular só tinha falar e... Parece 100 anos, né? Na virada do século. Não, e foi virado do milênio, era outro milênio. 24 anos. Aí, quando o celular só falava e mandava torpedo, né, SMS, eu notei que mudou na sala de aula as piadinhas. Porque piadinha era uma pessoa se aproximar do ouvido da outra e fazer... Né? O 3, 4 lá no fundo se olhava... Virou né? mandar mensagem. E de repente eu comecei a ver, falando para a sala de aula, que a pessoa baixava um pouco a cabeça e sacudia os ombros sem falar nada. Eu digo, o que está acontecendo? Eu digo, começou a dispersão master na sala de aula. Isso sem internet, sem... Eu digo, como é? E toda aula, a gente tem que deixar uma coisa dentro da cabeça do aluno, né? A aula é sobre não sei o que lá, tem que ficar aquilo lá na cabeça do aluno. Chris Anderson, no livro TED Talks, diz que é takeaway. Exatamente. Qual é o caminho? E aí o que eu fiz? Eu escureci a sala de aula, coloquei uma música em inglês, que eu honestamente não lembro qual foi, tá? Não lembro qual foi, mas faz 15 anos. Love is in the air. Não, era mais tipo Summer Electro Hits, assim, sabe? Summer Electro Hits. Entendeu? CDzinho. Olha aí. E aí eu escureci a sala e eu botei o texto, né? Freneticamente trocando o texto, a frase começava no slide, terminava no outro, fundo preto, letra branca, fundo branco, letra preta. E aí eu notei que os alunos não desgrudaram a atenção e o mais legal é que todos acertaram a questão da prova, que foi exposta da forma muda. E eu digo, puta, tem um método aí. E aí eu comecei a fazer aulas inteiras, começaram a levar amigo, mãe, namorado, ficante, começou a ter gente, eu digo, tem que levar isso pro palco. Aí eu cheguei a fazer palestra muda na Campus Party de 45 minutos, cara. Mudo. E ninguém olhava o celular. De uns tempos pra cá... Mas que barbada, não precisa nem falar. Mas eu já fiz a palestra muda em inglês e em espanhol. E é verdade. Teve um outro cara também que se deu bem nisso aí, que era o Charlie Chaplin, né? Também. É um cara que também não falava. Tá, mas assim... Agora Mr. Bean, eu devolvo para vocês a pergunta. Como é que vocês fazem sendo outra coisa para dar palestra? Porque vocês são outra coisa. O Rafa tem um curso, o Guto tem uma empresa, vocês também dão palestra. Sabe que eu sempre... Como é que vocês fazem para organizar isso aí? Esses dias eu tava... Porque eu só faço isso. Aliás, as pessoas também acham que eu posso dar de graça, né? A única coisa que eu tenho pra me sustentar. Que nem no bar e pedir cerveja de graça. Não dá. Mas o que eu ia falar é que eu tava num evento com o nosso amigo Carlos Busch. Tava eu e ele sentados assim, conversando, vendo a palestra de um cara. E eu falei, cara, eu admiro muito, eu falando pra ele, o cara que dá 1 hora de palestra sem PPT. Porque tem que ter muito controle, raciocínio. E aí ele falou assim, mas esse cara é egoísta. E aí o Busch sempre tem essas coisas, né? De tipo... Tá, tem minha atenção. Daí o cara que faz sem PPT, ele tá fazendo a palestra para ele. E o cara que faz com PPT, ele tá fazendo para o público. Porque não é todo mundo que aprende só ouvindo.
Tem pessoas que são visuais e precisam ver os slides. A palestra sem slide é chamada de discurso. O Cortella, por Cortella exemplo, faz faz- sem sim. PPT. É um discurso. Qual a Ele diferença? faz um discurso. Tem uma semântica da palavra, é isso? Não, ele vai lá e fala. Ele vai lá e fala. Eu dava aula para encher. Eu gosto de construir a aula, tá? E eu gosto de ir pro quadro, porque eu não sei se vai ter a sequência lógica dos slides. Tá? Às vezes tem insights e pela reação do público, eu como Tu tem professor- uma sequência? como professor, eu tenho um esqueleto da aula. E eu vou preenchendo o quadro, E aí eu notei que os alunos se atrapalhavam um pouco, porque não estava linear e estruturado. Eu digo, ó, o problema de vocês, cara. Ah, mas a tua palestra hoje tem uma lógica? A minha palestra tem uma lógica ou não, tá? Se eu sentir que o público é diferente, eu improviso a maior parte do tempo. Tá? Hoje tu tem a habilidade de mudar no meio. Eu tenho slides que Isso aí é eu tenho avançado. eu tenho slides que tem uma palavra só. Por exemplo, a palavra mudança. Naquele slide eu posso falar de A, B, C ou D. Cara, Entendeu? Ele não é estanque. o homem que não fica nervoso, E eu tenho ele um tem jeito, recurso, né? eu tenho um jeito Ele de tem terminar, que é um truque, que eu não vou contar aqui. Eu tenho um jeito de terminar. Como não vai contar aqui? Como- Mas isso vai estar na imersão Dado Schneider, aprendendo a fazer palestras incríveis. Vamos lançar Mas essa- aí, ó. Mas é só, eu- só aquele dia. Eu Depois tenho não um dá pra truque, comprar. eu tenho um truque que os caras de som que estão assistindo aí vão lembrar. Eu tenho um truque, eu vou contar, chamado tecla mágica. Tá? O que eu faço? Eu tenho mais ou menos 3 blocos, tá? E o bloco 1 é importante e o bloco 3 é importante, que é o final da coisa. O bloco 2 não é tão importante. Então eu posso pular o bloco 2, tá? O que eu fiz? Eu espelhei o bloco 3. O bloco 3 começa com então, tá? E termina, sei lá, alguns slides depois no muito obrigado, tá? Eu peguei o bloco 3 e espelhei até o fim. E eu tenho uma combinação com o cara do som. Eu chego para ele e digo assim, se eu disser, por exemplo, pergunto, como é o teu nome? Cara, Jailson, que foi semana passada. Se eu disser, Jailson, tecla mágica, você tecla a tecla end. E só eu e ele sabemos que ele me joga pro então, que está espelhado. Olha aí. E aí eu volto Hack. do trocador de slides. Volto. Só eu e ele sabemos que eu estou voltando. E eu termino exatamente no tempo que está sendo destinado para mim. Eu nunca ultrapasso nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Tá, mas isso aí Isso é técnica, cara. Isso É treino. Isso é Champions League. Eu quero Isso é saber. treino. As pessoas estão nos ouvindo que querem montar palestras. Qual Eu a não tua sei dica? ensinar a montar palestra. Não sei se nós vamos ajudar as pessoas. Não tem que sei ensinar, Esse pô, podcast sei. não é pra Não ajudar sei. ninguém. Não, e também não vou fazer esse curso. Eu não vou ensinar a fazer palestra, porque é o seguinte... Não, mas alguma eu dou aula dica diferente. prática. Eu dou aula diferente de ti, dos outros. Dicas Ó, práticas. eu vou... Dicas práticas, vou- primeiro, não imagine todo mundo de ciroulas brancas com bolas vermelhas. Aí tu já não tem mais medo das pessoas que estão sentadas na tua frente. Começa a rir por dentro. Isso é técnica de teatro. Sim, mas isso na hora da apresentação. Sim. Isso. Pra tá falando. montar a palestra. Montar palestra, menos é mais. Menos é mais. então é uma Letra dica. grande. Letra grande. Porque o cara que... Quer ver uma outra dica? Agora, dica técnica. Quando você prepara olhando para o seu notebook, você está no máximo a 2 palmos de distância da tela. No máximo 2 palmos de distância. Isso vai dar um corte. Ok? Para ver o que a pessoa vai ver num auditório de 400, 500 pessoas, você tem que levantar da sua cadeira e recuar 4 passos grandes de distância da tela. O que você enxergar a 4 passos grandes de distância na tela, a pessoa que está lá na última fila vai enxergar na tela. Por isso que tem palestras que são a representação do que o cara apresenta numa sala de reunião, assim, ó, aqui pertinho, tá? Com 7 pessoas numa sala de reunião. E aí pode botar 10 linhas no slide, porque a pessoa que está na ponta da mesa vai enxergar. Agora, faz essa pessoa recuar 5 passos da tela. Ela não enxerga nada. E aí tu perdeu a atenção. Ele perdeu a atenção. E começa a prestar atenção. Quando tem slide com muita coisa, as pessoas baixam a cabeça e vão olhar pro celular. Tinha que criar um chave Pix, né? Porque essa aula de graça aí é brabo, né? O maior palestrante do Brasil te ensinando a fazer slide é muito, muito, muito 4 relevante. passos para trás. O que você conseguir enxergar é o que o cara lá da fila
Z vai enxergar. E eu olho os slides do Dado, invariavelmente eu fico achando, podia ser mais bonito. Mas eu lembro de todos. É semiótica. Eu sei, é semiótica. Eu lembro de todos. Então, assim, no fim do A dia... escadinha. No fim do dia, exato. cara, Você não esquece. Exatamente. É sobre gerar... Menos é mais. É sobre gerar aprendizado. Então, contraste de cor é uma coisa que as pessoas erram pra caramba em slide. Deixa texto escuro e fundo escuro. Não, e outra Eu faço coisa. preto no branco. Outra coisa, cara. Tem o Se, trocadilho aí. se parece... Tudo preto no branco. Se parece um parágrafo, tira. Tira. Exatamente. Quer ver uma outra coisa? Por exemplo, no slide. Você tem 4 coisas para dizer, tá? Você diz assim, bota número 1, slide só com o número 1. Com letra Faz só grande estourada. letra grande. Eu não uso nada com corpo menor que 60 no slide. Olha Nada. aí, dica prática. Isso é acessibilidade, né? E outra coisa, Além de tudo. eu boto... Eu não uso a parte... divide a tela em 3, tá? Eu não uso o terço de baixo, tá? Se fossem 3 degraus... Nossa, essa aí é muito Eu boa. não uso, sabe por quê? Porque o ideal é palestrar em auditório, que a plateia está de forma íngreme. Você vê uma cabeça atrás de outra, em degrauzinhos, tá? Mas quando tem aqueles hotéis que são lá atrás do carinha, mas não tem... O palco não está muito alto, o slide não está muito alto, é certo que as pessoas vão girar a cabeça atrás da pessoa da frente para tentar ler o slide. Então, bota o texto, de preferência, da metade para cima. Pra quem não ia dar dica nenhuma, Dica. nós temos dica 1, 4 passos. Pra trás. Tem aquela estoa, 2 Tela passos que do tá- paraíso. notebook, não, Notebook. 4, A gente tem 4 passos no mínimo, do 4 notebook. braços grandes, são 5 metros. do notebook. 4 ou 5 metros. Tá. Quem Dica enxergar 2, eliminar o último terço do slide? da tela. Eliminar o último terço. É isso aí. O último terço. Aí a outra é Cerolas brancas com bolas 3. Não, calma, eu tô só no slide. O 3 aqui a gente falou sobre tamanho 60 é o mínimo. Não, pode ser 48, mas É o menos de mínimo. 48 o cara lá no Tenta fundo deixar não no vai- 60. É. O 4 é uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E se tem 4 pontos, por exemplo, os 4 pilares da cultura da empresa, tá? Bota um slide, os 4 pilares, tira e bota pilar 1, tá? Explica. Pilar 2, tá? E depois volta os 4 pilares para fechar na cabeça, tá? Amarrar na cabeça da Eu pessoa. aprendi uma coisa com o Marcelo Quinan, conhece? Uhum, Nossa, esse cara trabalhou na Apple. Gênio. uhum. Lhe dei um curso, eu fiz um curso dele de Keynote. E de todas as coisas que ele falou, teve uma coisa que eu não esqueci, eu uso sempre, que é as imagens. O uso de imagens nos slides. Que ele fala que tem imagens literais e imagens não literais. Então, se tu botar no Google, por exemplo, bola, vão aparecer várias bolas. Se tu botar no Flickr ou outros bancos de imagem bola, tem alguém jogando bola, uma situação com a bola. Essas imagens não literais são melhores de usar, porque o cérebro vai fazer um esforço para entender, tá, mas por que é o menino chutando a bola? Por que? E aí, por fazer esse esforço, ele grava essa informação e a pessoa vai lembrar da tua palestra. Se tu bota uma imagem literal, o cérebro não faz nenhum esforço, porque já sabe que aquela bola é uma bola, e provavelmente isso não vai ajudar a gravar a informação. Tem uns caras muito bons, que é da SOAP ou SOAP. SOAP. Tem gente que fala SOAP, tem gente que State fala of the art. Tá. Não, é State Foi fazer of balaca Art e se Presentation. perdeu. Não. É isso que significa o nome deles. É. Soap, não é de sabão. É State of the Art Presentation. É isso aí. Tá. Ah, tá. É estado da arte Ah, de aham. apresentação. Dá Olha pra só, apresentação. eles assistiram uma palestra minha na Campus Party, essa de 45 minutos muda, que só tem letra, né? É all type, não tem imagem. Eu não boto imagem nas palavras. E eles fizeram um artigo assim, como deixar o povo atento o tempo todo sem usar nenhuma das técnicas Mas que a é gente que eu recomenda. E eles me elogiaram dizendo Mas é assim, que eu acho que isso é tu, não é um slide. claro. Não, mas é a É combinação. tu, é Não, tu. não, é a combinação. Tu é showman, cara. Mas a Não é que todo combinação. mundo consegue ser showman. Mas é que se tu não tem... Sobe, tu é o Bonovox. Só um pouquinho. palco. Não, calma aí. É que assim, Não. se tu não Ivete tem... Sangalo. Se tu não tem o teatro, É. tu vai usar mais bengala. É isso que ele tá falando. É, isso aí. Ah, sim. Entendeu? Então o que acontece? As pessoas se apoiam em muitas coisas e um teste que eu sei pra ver se o cara é um bom palestrante ou não Hum. é dar pau no PPT. Claro. Porque se tu vai para essa vida, cara,
de dar palestra, mesmo que seja não Quem sabe como faz ao profissão, É isso aí. vai dar pau no PPT. E assim, a capacidade de improvisar, ela só é permitida àqueles que se preparam. É isso aí. Então assim, É o que a Fernanda Montenegro falou. uma vez... Muito tempo pra aparecer na tela. Uma vez a muito treino pra aparecer na tela. Viviane Vilela, lá da E-Commerce Brasil, Gênia. eu tava do lado dela num evento aqui em Porto Alegre, e eu falei pra ela, o meu amigo Gabriel Villa, né, tá lá na Claro, e ele que, tá na Claro, ele que iria apresentar a palestra em seguida. Eu falei, Vivi, o Gabriel não é o próximo a subir no palco? E ela, é ele sim. Ele acabou de postar aqui que ele tá pegando voo. Aí eu mandei mensagem pra ele, ô meu, tua palestra não é agora às 11? Ele, não, é amanhã às 11. Eu, entendi. Vivi, ele não vem. Tá, Augusto, e agora o que eu faço? Deixa que eu faço. Tu quer, eu subo aí. É isso Tá, mas tu tem algum conteúdo preparado, não sei o que e tal. Eu falei, deixa pra mim. aí. É isso aí. Aí eu peguei, mandei mensagem pro Fê, que tu tem que ter um parceiro. Tem que ter um parceiro. Meu parceiro de mais de 10 anos aí, Fernando Holly. Falei, Fê, tal conteúdo... Que trabalha com planejamento. Sim, é o diretor de planejamento, criação, Ele não conteúdo. Ele fez os slides em quanto tempo? Cara, Pegou e requentou um ali. minutos. Mas não é sobre fazer os slides, é sobre ter conteúdos prontos. O que eu pedi pra ele é, tira tudo que parece que é um speech comercial, foca só no conteúdo, tira logo, que a gente sempre faz personalizado pros clientes e tal, e me manda. Aí eu, tudo sentado ali, né? O celular permite isso. Aí mandei pra mesa de áudio e vídeo, beleza. E aí a Vivi falou, bom, a gente vai ter agora uma palestra do Augusto, que ficou sabendo há meia hora atrás disso. E aí eu lembro que eu peguei o microfone e falei o seguinte, eu só tô preparado, eu só vou fazer essa palestra em meia hora, porque eu tô há 20 anos me preparando. Pra quando eu tiver uma oportunidade, eu tiver meia hora. Mas é isso aí. exatamente isso. É isso. É o que o Bernardinho fala. A preparação tem que ser maior do que a vontade de ganhar. E aí, eu tenho uma coisa pra dividir com quem tá nos ouvindo. Que é a dica que eu vou dar. Ou vendo. Ou os dois. Ambos. Ouvindo é muito bom. Ouvindo ou vendo, né? Maravilhoso. Você que está ouvindo, E aí, ó, se tu quer... E eu ouvi essa máxima há um pouco tempo atrás, e eu acho que ela ajuda muito. Se tu quer ajudar alguém com uma palestra, tu tem que falar o que eles precisam ouvir. Agora, se tu quer te ajudar, fala o que eles querem ouvir. E tá resolvido. Porque quando tu fala o que as pessoas precisam ouvir, elas vão aprender. Tu fala o que vai incomodar elas, elas vão querer te chamar de canto depois. Tá, mas, meu, como é que é isso? Não sei o que e tal. Então, assim, agora... Eu faço coisas divertidas e verdades duras. Não, é uma agressão. O cara sai agredido, mas ele não sai ofendido. Ele não sai ofendido. Porque tu não ofendeu ele, Não. mas tu agrediu verdades, Mas crenças limitantes e outras eu me coloco coisas. no lugar, eu me Muito coloco, bom. eu me ataco e digo que eu tenho a tal deficiência e o cara se identifica comigo. Claro. Empatia. Mas agora, aquele cara que sobe e ele fala tudo que as pessoas querem ouvir, ele tá se ajudando. E não é um problema também. Não. Dependendo do contexto, eu vou fazer essa aqui. Mas na maior parte dos casos, eu faço aquela... E a palestra de speech comercial funciona? Cara, isso é um bom tópico. Quando tu olha para a criação de conteúdo e conseguir gerar negócios, eu prefiro, ao invés de fazer um pitch comercial, defender uma ideia. Como a sua empresa é maravilhosa e como você precisa... Porque, vamos lá, olha aqui, ó. Outra folha. A gente tem pouquíssimo tempo, tá acabando aí essa nossa aula, mas 10 minutos. o que a gente tem para dividir? Eu, quando eu vou fazer uma apresentação, sento eu e o Fê, pra gente montar isso, a primeira coisa que a gente faz é esse esqueleto de onde a gente tá, o que a gente quer falar e como que a gente vai terminar isso. Então tem que ter início, meio e fim. E tem que ter um início, meio e fim que faça sentido e que seja cativante. Então a primeira coisa que eu penso é o seguinte, tu tem que colocar numa palestra carinho, cara. Tu tem que se preocupar com a audiência. Sim. Não dá pra tu ir lá e só querer dizer as coisas que tu sabe. Porque daí não tem graça nenhuma. E aí é tu falando pra ti mesmo. Aí grava um vídeo. Né? O ponto é, a palestra, ela é uma troca. E pode perguntar pra qualquer pessoa que goste de falar em público, ela vai dizer que a pior coisa que pode acontecer pra ela é dar uma aula online todo mundo com câmera fechada. Porque daí tu limita qualquer capacidade de percepção da interação humana. Então quando tu dá uma palestra e tu vê todo mundo se ajeitando na cadeira porque tu falou algo que realmente incomodou, ou tu fala algo que tu sabe que tem a ideia não é ser humor, mas é divertido,
e todo mundo ri, tu sabe que a galera tá ali. E às vezes tu tá perdendo o engajamento da audiência, porque o teu assunto é mais complexo e tu tem que passar por aqueles pontos, mas tu consegue usar um recurso de stand-up, como voltar Vocês num testam tema piadas? que tu usou. Eu não conto piada. Eu não conto. Coisas engraçadas. Não, eu tenho tiradas. Não, eu tento fazer com que seja divertido, porque eu tenho certeza que o cara Tem vai várias lembrar. tiradas. Mas Tiradas, não. não é piada. Parece piada. Não. Não, é que é divertido. Cara, aí vamos voltar lá atrás, fora de palestra. Eu aprendi no início de carreira de professor que toda vez que eu falava algo divertido, eu abria uma fenda na cabeça dos alunos, porque eles estavam rindo Sim. e tacava conteúdo ali. Isso aí. E eu faço isso, entre aspas, né? Dá pra falar a palavra palco? Eu faço isso no palco. A minha palestra, invariavelmente, é bem humorada e divertida, e quando eles abrem a risada, a coisa seguinte é um baita conteúdo. Mas- São receptivos. Mas tu é um profissional do Abrir os palco. poros, abrir os poros. Tu é um artista. Mas abrir os poros, É. Então é importante ter tiradinhas. não demais. Não é importante ter tiradinhas. Se tu te sente confortável É. e usar o campo de humor e falar assuntos de uma forma leve que são divertidos, Isso ajuda. ajuda. Agora, se tu Deixa eu não... falar, Rafa, tu faz isso com maestria. Mas se tu não tem essa Tiradas capacidade... pontuais. Pontuais. Se tu não tem essa capacidade, tu vai errar a mão e vai ficar embaraçoso. Vai Sim. ficar- Constrangedor. É terrível quando o cara, só ele ri da piada que contou e a plateia não. Cara, como é que E continua? frase, é bom botar? Óbvio, né? As pessoas adoram frase. Todo mundo tira foto dos Claro. da frase. Bom, eu O dado fica do lado, assim, ó, Tu bota as tuas próprias. pra sair na foto. boto as minhas frases e eu faço o layout do slide um pouquinho pro lado para eu entrar no slide. Aí o cara fotografa, eu digo, me bota no post. Mas aí Então frase funciona. funciona, mas não só a frase, né? Mas a frase é pra reafirmar o que tu falou? Eu Pra que acho que serve a para frase? agendar o assunto. Eu acho que, cara, a frase é um recurso. É. Tu tem N recursos. Tu tem imagem, tu tem frase, Por tu tem exemplo, gráfico. eu decidi não usar a imagem. E eu admiro quem sabe usar a imagem. Já dei uma dica prática aqui. É. Imagens não, Não. literais. Sim, mas eu acho que imagem Eu e o Fê super usamos. é que eu faço isso como posicionamento de mercado. Aí é uma outra coisa. Sim. Eu não uso imagem. Eu não uso vídeo do YouTube. E aí o cara diz assim, você não vai passar nenhum vídeo do YouTube? Eu digo, não, eu sou o YouTube. Eu vou contar a história, Ó. tá? Mas aí 30 bilhões. confiar no Abriu taco. os foras. Não, 30 bilhões de receita. é confiar no taco, entendeu? Eu já usei vídeo. Acho Não, que às vezes... bom usar vídeo. Acho que às vezes é um recurso. Mas eu até vou dizer uma coisa pra vocês. Ó. Tudo isso aqui que a gente tá falando não são regras. Uhum. São sugestões. É como a gente faz, né? Sim, É, sim. Porque o que vai acontecer? Eu posso Funciona fazer... pra um, não funciona pro outro. A palestra mais memorável pra mim que eu dei, Eu ia perguntar isso. não, Foi a não, palestra não mais que para as pessoas foi memorável. Não sei, né? Mas para mim foi quando o governo francês me chamou para dar uma palestra em Paris durante a Copa do Mundo Que de massa. 2014. Uau. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou falar para essa galera? Eu não falo francês. Aí eu me preparei para falar em inglês e fiz todos os slides, eu e o Fê, em francês. E aí eu fiz uma coisa que vai contra tudo que a gente tava falando antes. Era tudo parágrafo de texto Uhum. e era uma imagem só e ia todo o texto. Porque eu pensei o seguinte, se o cara não tiver entendendo o que eu estiver falando, com o texto ele vai entender o que eu gostaria de falar. Então eu fui contra tudo que eu sugeri, mas porque o meu carinho para aquela audiência era conseguir explicar o que o cara tinha que aprender. E aí eu perguntei para eles, cheguei lá, porque eu perguntei pra eles, pode ser, eu não falo francês. Eles, Hello, everybody. eu não falo francês, eu posso me virar em inglês. E eles fizeram assim, Aí- pode. Aí o cara só, Bufam. não. O cara falou assim, ó, não, fica tranquilo, não precisa ser em francês. E aí eu me subentendi que seria em inglês. Sim. E me preparei pra isso. Ele falou que podia ser em Aí- português. Quando eu cheguei lá, eu cheguei super cedo na véspera e saí pra caminhar em Paris. Aí quando eu saí pra caminhar em Paris, o dia tava amanhecendo, cedo, chega cedo, né? No voo da Air France, tava o hotel me esperando já, né? O early check-in, que é uma coisa que não costuma ter, mas como eu tava a convite do governo, saí a caminhar, caminhei até anoitecer. Só que no verão anoitece às 11 da noite. E aí eu fiquei 40 quilômetros caminhando naquele dia. Vi jogos da Copa do Mundo, a Argélia venceu, foi um dia inesquecível. No outro dia eu tava destruído, né? Pra fazer dar palestra. a palestra. Não foi a primeira vez que eu fiz isso. Mas
Beleza, fui lá. E aí eu vejo, procurei a estrutura de tradução simultânea, não tinha. Eles vão botar depois, minha palestra é de tarde. Cheguei pro cara, como é que vai ser? Não, tradução simultânea. Tá bom, então vamos lá. Aí daqui a pouco, tava chegando a hora da palestra, eu comecei a ficar meio preocupado, né? Aí ele me explicou, não, essa aqui é a... Esqueci o nome da pessoa. Ela que vai fazer a tradução simultânea. Ah, beleza, tu vai ficar lá na cabine? Não, eu vou ficar do teu lado. O que acontece? Tudo que eu falava, eu tinha que parar e ela falava. Só que parar o raciocínio é complicado. E como é que eu, que gosto de fazer uma palestra divertida, como é que tu faz o cara rir Difícil. dessa maneira? Porque eles não queriam que eu falasse inglês. Era pra eu falar em português e ela ia traduzir pro francês. E aí, quando eu vi aquela galera dar umas gargalhadas, nas horas que eu tinha imaginado que eu falaria algo divertido, ali eu vi que eu conseguiria transpor alguns obstáculos. A minha melhor palestra, em 1 minuto, foi para 4.000 pessoas. Lá no WTC, em São Paulo, o evento do Pedro Sperti, meu amigo, que era só para empresários. E aí eu fiquei pensando, cara, são 3 dias de evento, palestrantes renomados, o que eu vou fazer para me destacar, né? Difícil, né? Não é só ter um bom conteúdo, né? E aí eu fiquei pesquisando, achei um estudo de Stanford que diz que a melhor forma de tu se conectar com as pessoas é quando tu canta junto com elas. Por isso que o karaokê é tão engajante, né? E aí isso aí que eu vou fazer. Vou cantar com as pessoas no início da palestra. E aí eu comecei o evento, aí botei o print do estudo lá, falei, pessoal, hoje eu dou aula há X anos, e as melhores aulas que eu dei foi quando eu me conectei muito com os alunos. Todas as vezes que a gente se conecta com as pessoas, a gente consegue aprender mais, flui bem e tal. E aí eu fiquei pensando como eu vou fazer para me conectar com 4.000 pessoas. E eu acho que a gente podia cantar junto, já que esse estudo está dizendo que a melhor forma de se conectar com as pessoas é cantando. E aí ficou todo mundo se olhando, né? E aí, que música que eu botei? Não vou dizer porque eu sei. Evidências. O hino não oficial do Brasil. Nos primeiros 10 segundos, todo mundo me olhava com cara de louco. Em 30 segundos já tava todo mundo em pé, com as mãozinhas aqui, nessa loucura. E aí, cara, fiquei 2 minutos e meio cantando Evidências junto com eles. Que legal. Antes da palestra. E aí, quando acabou a música, os caras aplaudiram já muito. E segundo o Clóvis de Barros, se o cara aplaude antes do fim da palestra, porque a palestra tá boa. Sim. E aí, tudo que eu falava, eles... isso aí. Deu muito certo. E até hoje, as pessoas às vezes me encontram no aeroporto, uma coisa assim, e falam, cara, eu fui no evento que tu cantou Evidências. Então, essa foi a palestra mais emblemática. Qual foi a tua, Dado? Eu tive algumas, tá? Mas sempre imagino. que alguém diz assim, eu tava naquela palestra lá, isso aqui que eu digo assim, aí eu fico arrepiado até hoje. Eu digo, eu também tava. Mas eu preciso contar uma coisa rapidinho. Vai lá. É difícil de me vender as palestras porque eu faço blocos de conteúdo, tá? Blocos de conteúdo. Liderança, vendas, marketing, comunicação, mudança, gerações, tá? E a partir do briefing é que eu faço a costura dos blocos. Então, o Guto diz, eu já conheço. Não, ele já viu os diversos blocos, mas ele viu costurados de forma diferente. Sabe por quê? Porque Schneider, meu sobrenome, é alfaiate, em alemão. E as minhas palestras são sob medida. Muito bom. O homem é muito bom. E assim, a gente não pode... Eu não sei, mas eu entrei nessa aí de dar palestra porque eu sempre admirei o Dado Schneider. Eu também. Então, Para. É verdade. É verdade. A gente tem que elogiar as pessoas sim. Entendeu? Elogia, aprende Tu não comigo. faz terapia, Elogia. Só agradece. Muito Só obrigado, agradece. muito Elogia na frente. Fala mal pelas costas. Muito obrigado. É muito mais fácil. Vai te poupar muito problema na vida. Esse foi o Aula Podcast sobre palestras. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer novamente os Estúdios Combo, que está com a gente aí produzindo tudo isso. Patrocinadores estão vindo. Então, talvez em breve a gente... É que nem o feedback, porque a gente lançou o podcast com 4 ou 5 episódios gravados antecipadamente. E agora a gente tá recebendo feedback, estamos melhorando, né? Piorando cada vez menos. Cada vez menos. Aula Pessoal, Podcast, Rafael Martins, Guto Rocha. Dado Schneider. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.